Olá, mestras e mestres queridos. Eu sou Jo Fortarel e esse é o canal OSP. Orgulho de ser professor. Nossa, Ju, a nossa classe é tão desvalorizada que você fica falando orgulho de ser professor? Parece até uma provocação. Pois é, talvez o que mais falte para a nossa classe profissional seja autoestima, autorrespeito. Mas se nós, professoras e professores, não nos propusermos a alterar esse baixo status, quem o fará? E agora? Quem poderá me defender? Eu! O Chapolin Colorado! Vou contar agora uma passagem da minha vida que acredito ter sido determinante para a minha trajetória feliz e bem-sucedida como professora. Eu tinha mais ou menos uns 11 anos. Let me tell you a story. Picture it. Sicily, 1922. Quando reparei no carro do nosso vizinho, havia um adesivo com os seguintes dizeres: hei de vencer mesmo sendo professor. Eu não entendia aquilo. Todo dia eu passava e verificava se eu havia lido corretamente. Eu achei melhor perguntar para o meu pai. Fui conversar com meu pai e apresentei a minha dúvida. Ele olhou para mim com interesse e perguntou: mas qual é exatamente a sua dúvida nessa frase? E eu, nos meus altos 11 anos, falei: deveria ser hei de vencer porque sou professor. Afinal, minhas professoras e professores eram pessoas tão inteligentes, pareciam felizes. Eu não conseguia entender aquela frase de jeito nenhum. Não consegue, né? Um cuidado de não desfazer essa imagem boa que eu tinha do magistério, começou a me explicar que o Brasil era muito grande, que havia várias regiões e que nem todos ganhavam tão bem quanto os que trabalham em São Paulo, etc, etc. Nada me convenceu. Eu me lembro que eu olhei bem para a cara dele e falei: não! Mesmo que eu fosse dar aula na beira do rio, eu seria feliz e inteligente como as minhas professoras. Dessa minha ingenuidade, mas eu te garanto que esta convicção me acompanha até hoje. Eu tenho muito orgulho de ser professora e eu acho que isso fez toda a diferença na minha trajetória. Então passa essa mágica! A gente sabe que não existe mágica, mas hoje, com mais de 40 anos dentro de sala de aula, acredito que eu possa colaborar para você que está se formando agora, para você que, embora já tenha anos de sala de aula, como bom professor, sempre está à procura de novas conversas, de novos ensinamentos. Não existe receita para isso, como não existe receita para ser bom pai, boa mãe, não existe. Mas alguns pilares básicos estruturantes que fazem a diferença. O primeiro é o nome desse canal: orgulho de ser professor. Se você não tem orgulho de ser professor, dificilmente sua carreira irá decolar. Se você tenta, em certas ocasiões sociais, disfarçar para não dizer sua profissão ou mesmo mentir, meu conselho é o seguinte: troque de profissão. E morreu. Você não fará com excelência seu trabalho se não se orgulhar dele. Você não terá uma carreira próspera, produtiva, criativa, se não considerá-lo importante. Para com isso. Procure então algo que lhe dê orgulho. Não fica aí engrossando o filão dos professores incompetentes que reclamam de tudo e que não percebem que o problema está dentro deles e não fora. Haja, tome uma atitude. Procure sua realização em outra profissão e deixe os verdadeiros professores cumprirem sua missão. Pegou a visão? Mas voltando, o bom professor não nasce bom professor. Ele será forjado pelas experiências cotidianas de seu fazer pedagógico, pela sua experiência e vivência dentro da sala de aula, com todos os desafios que isso implica. No início da carreira, exercitar a humildade
de reconhecer-se incompleto e abrir-se para um aprendizado constante já é um grande passo. É muito lindo ouvir de professores experientes. Nossa, cometi muitos erros no início. Humilhei alunos, não respeitei o tempo de cada um, tratei a todos como gado. E é muito terrível ouvir de professores que se julgam bons, mas na realidade não são, quando batem no peito e dizem: sempre fiz do meu jeito, sempre me dei bem. Aluno é tudo igual. O conhecidíssimo professor Leandro Carnal nos dá uma aula sobre esse assunto em um texto desse livro, Conversas com um Jovem Professor, em que ele apresenta alguns erros que cometeu no início da carreira. Como o primeiro erro, ele nos relata que certo dia, mesmo com uma forte conjuntivite, ele foi dar aula. Por conta da infecção, entrou na sala de óculos escuros. O aluno do fundão falou em voz alta, chamando a atenção de todos: "Foi boa noitada, professor?" E ele imediatamente respondeu: "Sua mãe não reclamou." A história virou lenda e ele o destemido. Carnal nos confessa que hoje, depois de mais de 20 anos, ele se envergonha desse ato. E quando ele conta isso a professores, faz a seguinte pergunta: afinal, quem é o adulto na sala de aula? E justifica. Primeiro, não era pessoal. Tomar frases e gestos de alunos, principalmente adolescentes, como pessoais, é um erro. Segundo, diante de um suposto ataque, meu contragolpe calou o agressor. Calou. Mas a que preço? A um preço talvez alto demais. Talvez esse aluno terá medo de fazer perguntas públicas no futuro. Pior ainda, a classe toda passou a temer minhas respostas ácidas e o clima de confiança tão essencial nessa relação estava definitivamente abalado. Terceiro, há um desafio lançado nesse episódio. Ele diz: quem é o adolescente e quem é o adulto na sala de aula? Ao responder como respondi, continua ele, estou dizendo com clareza: ambos somos adolescentes. Nenhum de nós amadureceu ainda. No caso dele, natural, um adolescente. No meu caso, um equívoco. Eu sou professor. E conclui: olhando agora à distância, penso que fui um completo babaca. Fui imaturo. Aí, com pesar, ele relata, quando dá as suas palestras e conta desse episódio, o que poderia ter acontecido, mas que na realidade não aconteceu. Ao ouvir a provocação: "Foi boa noitada, professor?", deveria ter tirado os óculos, mostrado os olhos inchados e vermelhos e explicar que se tratava de uma conjuntivite. Seria uma resposta de adulto para uma provocação adolescente. Nice. Ele não teria virado lenda na escola, mas os alunos perceberiam que se ele foi dar aula, mesmo estando doente, que ele era de fato um professor comprometido com o aprendizado dos alunos, comprometido com a escola. Seria uma lição de vida muito educativa. Poderia até arranhar o seu narciso, o seu orgulho. Exatamente por isso, ele teria sido um melhor professor. Boa reflexão, não é mesmo? Acho bom. Acho muito bom. Pense agora. Anos atrás, você já tomou atitudes como essa? Foi reativo, impulsivo, a ponto de se igualar ao adolescente? Golpe contra golpe. Deu, levou. Acredito que sim. Está tudo bem. Era início de carreira. Era o que dávamos conta de fazer para nos impormos frente a uma sala repleta de adolescentes provocadores. Mas se depois de tantos anos lidando com os adolescentes, você ainda está no mesmo nível deles, como diria Carnal, você é um babaca. Ou pelo menos continua agindo
como um inseguro que, para impor sua autoridade, apela para atitudes desastrosas que nada têm a ver com a missão de educar, orientar esse jovem para o mundo lá fora. Nossa missão como educadores é ampliar horizontes, é mostrar caminhos, é inspirar e não apenas equivocadamente provar quem tem mais poder, quem dá a última palavra. Seja firme, assertivo, consistente, mas mantenha-se sereno frente a pequenas provocações adolescentes. Aí sim você estará ensinando pelo exemplo que você é um bom professor, equilibrado, altivo, que sabe o que faz. Ou seja, você é um professor que tem orgulho de ser professor. Valeu o vídeo? Fez sentido para você? Então assina o nosso canal para não perder mais nenhum vídeo e compartilha com aquele seu amigo que ainda não sabe lidar muito bem com seu